Falamos com Daniel Tadoni, eleito para o CGIE, o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que tem muito a ver com o tema que vamos hoje debater. O parlamento italiano está discutindo, todos nós sabemos, uma nova proposta de uma lei de cidadania. Começar pelo Ius Scholae e agora, como vimos recentemente, com recomendação para a limitação geracional do direito do ius sanguinis. Tadoni, o que você tem a dizer sobre isso? Como é que você está vendo esse momento? Obrigado, Peron, pela oportunidade sempre de falar, né, sobre esses temas que afetam a comunidade italiana. Bom, em primeiro lugar, é importante que nós lembremos que essas discussões atuais, elas são movidas, sobretudo, pelo assunto do ius scholae, né, que a gente já vai falar mais um pouco sobre ele, e não sobre modificações da cidadania ius sanguinis, ou seja, da cidadania que os descendentes dos imigrantes italianos possuem. Então, é importante que isso fique claro. Naturalmente, também é importante que nós possamos, de alguma forma, saber que existem manifestações contrárias à questão do ius sanguinis, manifestadas por vários parlamentares durante os debates que giram em torno dessa questão da cidadania e da introdução do ius scholae. Eu queria que ficasse claro uma coisa que é importante. Eu, Daniel Tadoni, e aí eu falo em meu nome exclusivamente. Eu não falo em nome do movimento do Italiano Está em Movimento, do qual eu faço parte. Não falo em nome do MAI, do qual eu também faço parte. Eu falo em nome de Daniel Tadoni. Essa é uma opinião minha pessoal. E eu sou favorável ao ius scholae, como eu já manifestei, inclusive em artigo da Vista Insieme, e eu sou favorável ao ius scholae porque eu considero que é uma questão de justiça, uma questão de bom senso, porque a Itália tem hoje uma configuração demográfica diferente do que teve no passado. Existem na Itália milhares e milhares de crianças nascidas na Itália, de pais estrangeiros, ou que tenham chegado à Itália pequenas ainda, e que não possuem a cidadania italiana. E essas crianças, elas só podem ter a cidadania concedida quando elas atingem a maioridade, aos 18 anos. Isso causa algumas situações que eu considero absolutamente nefastas na Itália, que são crianças que muitas vezes só falam a língua italiana, né? São crianças que estão totalmente integradas no tecido social italiano e que, por algum motivo, elas têm seus direitos tolhidos porque elas não têm a cidadania italiana. E existem vários exemplos práticos, sobretudo em competições esportivas, competições educacionais, né? Ou seja, Olimpíadas de Matemática, Olimpíada de História. Por quê? Porque essas crianças não podem representar a Itália em competições internacionais. E isso causam situações absurdas, né? Ou seja, muitas vezes, crianças nascidas na Itália, que não têm nenhum contato com o país do qual elas são cidadãs, elas não podem ir em uma competição, por exemplo, na França ou na Alemanha, para representar a Itália. E nessas competições, eles não podem representar o seu país de nacionalidade. Por exemplo, que sejam do Senegal, ou da Albânia, ou da Índia, do Paquistão, ou até do Brasil. Ou seja, elas não podem, porque às vezes é um campeonato europeu de atletismo, é um campeonato europeu de xadrez, o que for. Então, elas não podem representar um país que não faz parte da Europa em si, né? Excetuando, no caso, a Albânia. Mas, enfim, então eu acho uma questão de justiça com esses jovens que estão totalmente integrados e, sobretudo, faz com que se centre essa questão na pessoa do jovem e não nos seus pais, né? Ou seja, dando uma certa autonomia a esses jovens para decidir o seu próprio futuro. Porque um dos argumentos que se usa é que não tem problema, quando eles chegarem com 18 anos, eles podem obter a cidadania se eles quiserem. Primeiro que não é assim tão fácil, né, obter a cidadania por essa via. E depois, como eu disse, muitas vezes as vidas desses jovens já está em andamento, ou seja, eles já tiveram oportunidades tolhidas
né? Às vezes nem só em competições, às vezes até com uma dita escolástica, né? Ou seja, às vezes vai acontecer, sobretudo no norte da Itália, uma dita escolástica, um passeio da escola na Eslovênia, ou na Áustria, ou na Suíça, e muitas vezes essa criança, esse jovem, que possui uma cidadania, às vezes, de um país que tem dificuldade de movimento, Sudão, vários países em que você ter essa cidadania de fato pode ser um problema para você obter um visto, essas crianças simplesmente não podem ir, né? Então, eu acho que é uma questão de justiça, e vejam, o Ius Scholae exige o percurso escolar, a grande parte das propostas, de no mínimo 5 anos. Ou seja, não é uma coisa assim tão banal, como alguns querem dizer, isso aí é o Ius Scholae disfarçado. Obviamente que não é, né? Ou seja, vários países europeus, na verdade, a maioria dos países europeus, tem legislações mais flexíveis do que a Itália no que tange a essa população de filhos de pais estrangeiros. Então, eu acho que essa mudança é uma mudança muito bem-vinda e modernizante, né? Eu acho que é uma questão de justiça e de bom senso. E outra questão muitas vezes eles dizem, né, como argumento, que os pais dessas crianças poderiam já ter pedido a cidadania, porque às vezes já moram mais de 10 anos na Itália, né? O problema é que os pais muitas vezes não têm acesso tanto à informação, muitas vezes eles precisam trabalhar, muitas vezes são pessoas com baixo nível de escolaridade, então tem dificuldade de entender, muitas vezes é difícil juntar a documentação, né? Às vezes eles podem ser até negligentes, e os jovens não podem ser culpados pelos atos dos seus pais. Do mesmo jeito que muitas vezes nós dizemos, nós não podemos querer que os nossos avós, bisavós, trisavós tenham se inscrito nos consulados, porque era outro tempo, eles precisavam trabalhar. Isso vale também para esses jovens de hoje, filhos de pais estrangeiros. Muitas vezes esses pais não têm essa condição de ficar indo atrás dessa questão da sua própria nacionalidade, da sua própria cidadania. Então, eu acredito que essa modificação em si é muito bem-vinda, tá? Repetindo, essa é uma opinião do Daniel Tadone, não é uma opinião de nenhum grupo do qual eu faça parte, né? É uma opinião minha pessoal. Tadone, na verdade, isso está dando carona, essa proposta está dando carona a uma proposta que talvez deixe um pouco mais nervosos, principalmente os ítalo-brasileiros, que é essa recorrente tentativa de limitar geracionalmente a transmissão da cidadania. O próprio sottosecretário Dalla Vedova estava lá na comissão e fez aquele discurso das dificuldades consulares, da falta de recurso, etc., que isso seria limitando, ficaria melhor. Quer dizer, como é que você vê essa questão? É sempre importante que as pessoas tenham ideia do que é atividade parlamentar. Então, a própria palavra parlamento já traz isso embutido nela. É parlare, né? Ou seja, é falar, é expor ideias. Então, a atividade parlamentar é de simplesmente dar as suas opiniões. Que existem opiniões contrárias à cidadania iure sanguinis é uma coisa já absolutamente sabida. Não é uma novidade de agora, nem do ano passado, nem dessa legislatura, nem da passada. É uma coisa que existe há muitos anos, e, aliás, há muitos e muitos anos, como eu já escrevi em artigo para a Insieme, né? Ou seja, desde a década de 50, pelo menos, existe, não no parlamento em si, mas na literatura sobre cidadania, a ideia de que a cidadania que o Rolando Quadri, lá na década de 50, chamou de cittadinanza di riserva, ou seja, cidadania de reserva, né? Era uma coisa nociva, ou seja, que pessoas que obtinham a cidadania italiana para deixá-la ela como uma cidadania de reserva e usá-la quando fosse conveniente, era uma coisa negativa. Então, essa ideia não é uma novidade, como também não é uma novidade de que a própria cidadania iure sanguinis muitas vezes foi usada como um objeto de uma tentativa, né, de colonialismo à italiana, né? No sentido de que a Itália não colonizou países na América do Sul, ou na América em geral, como foi Portugal, Espanha, França, Reino Unido,
mas a quantidade de italianos que existem nas Américas valia a pena que a Itália pensasse com especial atenção para que não se quebrassem os laços, né? Então, é uma via de mão dupla entre essas questões. Mas, voltando a essa questão da atividade parlamentar, é natural que os parlamentares digam aquilo que eles queiram dizer, né? Então, seja o Della Vedova, seja a Boldrini, o Erasmo Palazzotto, que foi o relator, né, do parecer da comissão, o Guglielmo Picchi, da Lega, né? Então, assim, eu até anotei aqui, né, fiz uma lição de casa para falar um pouco sobre isso. O relator do PD, o Partido Democrático, do deputado Fábio Porta, ele foi bastante claro que ele considera que deveriam ser colocados limites geracionais e testes de patrimônio cultural e linguístico. Então, talvez valha a pena pedir para o deputado Fábio Porta dizer, bom, mas afinal, qual é a posição do PD? Eu digo isso sobretudo porque o Porta e o Lorenzato também, né, nesse ponto eles são muito unidos, né, que eles dizem que estar em um grande partido é uma coisa importantíssima para um parlamentar eleito no exterior. Aí eu me pergunto, né, ou seja, a que serve? Se os próprios parlamentares do Partido Democrático são contrários à cidadania iure sanguinis, e a maioria, viu? Isso qualquer um sabe, que a maioria do Partido Democrático é contrário à cidadania iure sanguinis, por mais que o Porta diga que não. Então, qual é a vantagem de ter um deputado do Partido Democrático? Nenhuma. Como também não há nenhuma vantagem de ter um deputado da Lega. O importante é ter bons parlamentares, né? Nesse ponto, como eu já disse publicamente, considero o senador Fábio Porta um bom parlamentar, né? Coisa que eu não considero, obviamente, do deputado Lorenzato. Então, o Erasmo Palazzotto fala dos limites geracionais e testes de patrimônio linguístico. A Fux Senisoli, com uma belíssima participação, sempre muito vocal da questão da reaquisição da cidadania dos italianos que perderam, que eu acho uma coisa importante, embora, obviamente, cada vez menos importante, porque o tempo vai passando, o ano de 1992 vai ficando para trás, e hoje em dia os italianos que perderam a cidadania e que, porventura, quisessem readquiri-las, é uma faixa demográfica cada vez menor, né? Mas é importante, de qualquer forma, lembrar, e eu parabenizo ela por ter tentado tantas vezes, né? O Guglielmo Picchi, da Lega, né, da Lega do Lorenzato, ele se colocou em si contrário aos limites geracionais, mas ele fala que seria bom introduzir uma taxa muito alta para fazer um filtro, né? Então, eu achei bastante curiosa essa cidadania censitária, né? Lembra do voto censitário? Só podiam votar os ricos, né? Então, no censo, verificava quem tinha dinheiro, e aí esse que tinha dinheiro podia ser eleitor, né? No Brasil foi uma vez, já foi assim. Então, essa é a cidadania censitária que o representante mais importante, porque o Lorenzato na Lega não conta absolutamente nada, o Guglielmo Picchi sim, ele conta, né? Então, a voz da Lega é o do Picchi, não do Lorenzato. Então, ou seja, ele fala de uma plutocidadania, né? Ou seja, Pluto, né? Plutão, que era o deus da riqueza, né? Então, ou seja, só pode ter cidadania quem tiver dinheiro. Basicamente é isso que ele está dizendo. Já não bastam os 300 euros da taxa, que não são um valor irrisório, né? Sabe-se lá que taxa ele quer colocar, 3 mil euros, 30 mil euros, eu não sei, queria entender essa cidadania censitária, qual é a ideia dele para fazer. Depois, tem a Laura Boldrini, que goste ou não dela, é uma pessoa muito civil, no mínimo, nós podemos dizer dela, uma pessoa elegante, inteligente, né? E ela coloca que a proposta é somente sobre o ius scholae, embora uma reforma da lei seja bem-vinda. E ela aponta problemas derivados dessa generosidade da lei, quanto à aplicação sem limites, etc. e tal, que aí cada um é livre de concordar ou discordar, mas a ideia dela é sim circunscrever a questão do ius scholae, que eu considero algo muito acertado da parte dela, porque senão vira uma bagunça, né?
E o Della Vedova sustenta que o problema não são os filhos de italianos, mas as reconstruções históricas de cidadania, né? E outras coisas que você mesmo já colocou, né? O parecer, ele fala sobre os Scole, que tenha nascido, jovens que tenham nascido na Itália ou chegado à Itália antes dos 18 anos, tenham residência legal e sem interrupções, frequência de pelo menos 5 anos do percurso escolar, algo que eu acho absolutamente bom senso, né? Enfim, o parecer que foi aprovado, ele obviamente traz várias recomendações com relação à questão do ius sanguinis. Porém, né, ele diz uma coisa que é um erro gravíssimo, que eu já apontei isso em várias coisas, que a Itália seria o único país ocidental a ter uma lei ius sanguinis como a Itália. A coisa que faz com que a Itália tenha uma lei, entre aspas, diferente dos seus colegas europeus, é que a lei italiana de cidadania sempre previu pouquíssimos dispositivos de perda da cidadania. Não é limitação geracional, não é teste linguístico, isso é uma mentira que as pessoas dizem ou porque querem mentir ou porque não estudam as outras leis. Não existe nenhuma outra lei de cidadania originária que estabeleça esses limites de geração que estão na cabeça dessas pessoas, nem muito menos testes linguísticos. O que essas leis de outros países estabelecem, a Espanha, a Alemanha, a Suécia, o Reino Unido, são cláusulas, dispositivos de perda da cidadania. Então, é por isso que muitas vezes o descendente, o bisneto do espanhol, não consegue a cidadania, não é porque ele é bisneto, é porque o seu avô perdeu a cidadania espanhola, seu avô nascido no Brasil, filho do imigrante espanhol, perdeu a cidadania espanhola porque ele caiu num dispositivo de perda, que a Itália não tem. É a mesma coisa. Por que a pessoa é um trineto de cidadão alemão, não pode? Não é porque ele é trineto. Tem trineto de alemães que conseguem a cidadania e o sangue exatamente do mesmo jeito que a Itália. A questão é que a Alemanha tem uma cláusula de perda para imigrantes que saíram da Alemanha antes de 1904, que a Itália não tem. Então, quando a pessoa, se o imigrante que havia emigrado da Alemanha antes de 1904, ele não tivesse inscrito num consulado alemão, ele perdia a cidadania alemã e, portanto, não podia passar para a geração seguinte. Então, não é porque a lei alemã estabelece limites geracionais. Isso é uma mentira. É porque existem cláusulas de perda. Inclusive, depois da reforma da lei de nacionalidade alemã do ano 2000, a cidadania continua podendo ser transmitida. A questão é que ela tem mais cláusulas de perda. E se a Itália os parlamentares não conseguirem entender isso, fica muito difícil avançar nas discussões. E eu já vou dizer por quê, né? Então, o parecer, ele cita isso, que a Itália seria o único país ocidental, e isso não é verdade, isso não corresponde à verdade. De qualquer maneira, depois saiu, né, esse parecer aqui, que aí a minha câmera vai desfocar, né? Saiu esse documento aqui da comissão. E nesse documento, pelo menos até onde eu vejo, não consta absolutamente nada sobre cidadania e os sanguinis. Então, a comissão aprovou um parecer, mas o que vai a plenário é só o ius scholae. Eu não estou vendo aqui, nesse documento, pelo menos, nada falando sobre o ius sanguinis. Eu li, são 659 propostas emendativas ao artigo 1º da Lei de Cidadania. 659. As que sobraram, né? Porque eram 800 e pouco. Eu não sei exatamente como é que isso vai ser examinado pelo plenário, como é que isso vai ser, mas pelo menos aqui, nesse documento da comissão, que seria o documento talvez oficial, aqui não consta nada sobre a cidadania e os sanguinis. Ele só fala sobre o ius scholae. Ele, digamos assim, regulamenta essa proposta do ius scholae, né? Então, eu não creio que em plenária, em votação, vá
adiante qualquer proposta de limitação. E aí eu passo um pouco sobre sobre essa questão especificamente, né, das mudanças de limitação ou de geração, ou mudanças que pretendam colocar requisitos, né, linguísticos. Das emendas que eu vi, eu prestei muita atenção nas emendas da deputada Elisa Siragusa, que ela basicamente fez a sua razão de vida querer acabar com a cidadania iure sanguinis. Nas propostas, pelo menos dela e umas outras que eu vi, não vi nenhuma proposta sobre testes linguísticos, né? Que também não sei como é que seriam aplicados e seriam colocados na lei. De qualquer maneira, ela, a Siragusa, das propostas de emenda que eu li, é a única que coloca especificamente no texto da lei uma limitação para a questão da cidadania. Basicamente, ela diz o seguinte, né, na sua proposta emendativa que ela coloca, né, que acho que tem número, não, C105 é o número geral. Agora, eu não consegui anotar aqui qual é a dela, mas, enfim, o que tem lá no site, porque ela tem várias propostas, né? Essa proposta, especificamente, ela coloca o seguinte: na lei de cidadania diz que é italiano o filho de pai ou mãe italiano, né? Ela adiciona no artigo 1º uma frase, né? A exceção do que está disposto no inciso 1 bis. E aí o inciso 1 bis, né, aqui seria adicionado que isso não se aplicaria ao filho nascido no exterior, possuindo outra nacionalidade, cujos ascendentes de primeiro grau nasceram no exterior. Né? Então, basicamente, com essa construção legal, ela cria uma limitação. Qual seria a limitação? Por exemplo, se eu tivesse um filho, após a entrada em vigor da lei, meu filho não seria mais cidadão italiano. Então, eu, Daniel Tadoni, seria cidadão italiano. Se eu tivesse supondo que isso consiga aí ser aprovado, entrado em vigor, passe por tudo que tem que passar, né? Por verificações de constitucionalidade, etc. e tal, que, na minha opinião, é absolutamente inconstitucional. Se tivesse um filho, a partir da entrada em vigor da lei, meu filho não seria cidadão italiano. Então, ou seja, eu, Daniel Tadoni, não seria mais um cidadão italiano como os outros. Né? Eu seria literalmente, e aí temos que falar da acepção literal da palavra literalmente. Eu seria literalmente um cidadão de segunda classe. Por quê? Porque eu seria um cidadão, do ponto de vista da nacionalidade, um cidadão estéril. Ou seja, eu teria um filho menor, eu poderia me movimentar pelo mundo, mas meu filho nunca poderia ter a cidadania italiana reconhecida. Porque a grande mente brilhante da Elisa Siragusa, ela nem coloca uma possibilidade dele adquirir a cidadania morando na Itália. Ou seja, eu iria para a Itália, se eu quisesse, eu vou me mudar para a Itália agora. Eu, minha mulher, minha filha, que é cidadã italiana, porque nasceu antes da lei, e já é cidadã italiana, com passaporte e tudo. Ou seja, esse meu filho, segundo a Elisa Siragusa, eu ia morar na Itália e ele ia morar na Itália como brasileiro. E ela não coloca nenhuma opção de ele obter a cidadania de outro jeito. Ou seja, isso é uma insanidade, isso é inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Como é que eu, cidadão italiano, não posso transmitir só porque meus ascendentes em linha reta nasceram fora da Itália, eu nasci fora da Itália, eu sou cidadão italiano, mas eu não sou mais igual aos outros. Então, o artigo 3º da Constituição italiana, para Elisa Siragusa, não existe para isso. Existe para outras coisas, para isso não. Porque eu não sou cidadão como uma pessoa cujo pai ou mãe seja nascido na Itália ou ele mesmo seja nascido na Itália. Ele é um cidadão italiano mais potente do que eu, pela ideia dela, né? Então, ou seja, isso é absolutamente inconstitucional. E alguém me diga que essa proposta não é inconstitucional.
é a única que eu tenha visto que, na atividade legislativa, coloca isso de uma forma por escrito. Os outros falam, mas como é que você coloca isso na lei? Uma coisa que eu sempre pergunto, tá, ok, a pessoa quer a limitação, coloca na lei. Me dê um exemplo de como é que vocês querem aplicar essa limitação. Seja a limitação por limite geracional, seja a limitação por teste linguístico. Me coloca isso na lei. Como é que isso funciona? Né? Então, a única que, pelo menos, eu tenho aqui que dizer que, pelo menos, ela foi ousada, porque foi a única que colocou isso, que eu tenha visto. Se alguém, por acaso, tiver a paciência de olhar os 659 propostas, as 659 propostas, e se algum outro fez, por favor, me avise que eu vou gostar de saber. Tá? Eu não tenho paciência para ver, porque eu acho tudo isso, no fundo, é uma perda de tempo. Mas, enfim, o fato é que não tem como colocar limite de geração dessa forma como as pessoas imaginam. Primeiro porque, se você perguntar a cada 10 pessoas que querem colocar esse limite de geração, se você perguntar para elas qual é o artigo da Lei de Cidadania que concede, porque elas acham que é uma concessão, tanto que eles usam a palavra concessione, concesso, concessa várias vezes, porque eles não entendem que não é uma concessão, é uma atribuição, e são coisas diferentes, né? Se você perguntar para essas pessoas qual é o artigo da Lei 91 de 1992 que concede, entre aspas, a cidadania aos descendentes italianos, eles vão dizer que é o artigo 9. Né? Ou seja, eles vão dizer que é o artigo 9 da lei, não o artigo 1º. Eles vão dizer que é o artigo 9, que eles vão colocar assim: a cidadania italiana pode ser concedida com decreto do presidente da República ao estrangeiro cujo pai tenha sido ascendente, não sei das quantas. Eles acham que é o artigo 9 que concede a cidadania dos descendentes. Eles não percebem, né? E como eu digo sempre, que a minha filha, nascida no Brasil, é italiana pelo artigo 1º da Lei de Cidadania, do mesmo jeito que uma filha de qualquer um daqueles parlamentares nascida em Roma é cidadã italiana pelo artigo 1º. Nesse ponto, eu tenho que até dizer que o Lorenzato estava certo, quando ele disse para Boldrini: olha, você é cidadã italiana não porque você nasceu na Itália, você é cidadã italiana porque seu pai era italiano, sua mãe, seus avós, e etc. Nisso é verdade, ou seja, a cidadania italiana, a transmissão da cidadania italiana, ela se deu até a minha filha da mesma forma que se deu para qualquer um filho de qualquer um daqueles parlamentares que lá está, né? Por quê? O fato é que, se você pergunta, isso não só aos parlamentares, pessoas da comunidade, etc., as pessoas não sabem identificar na lei onde é que está o dispositivo que estabelece a questão da cidadania. Eu, por exemplo, sou cidadão italiano não pelo artigo 1º da Lei 91 de 1992. Eu sou cidadão italiano, como você, Peron, é cidadão italiano, pelo artigo 1º da Lei 555 de 1912. Por quê? Porque o tempo rege a ação. Isso é outra coisa que as pessoas têm que entender de uma vez por todas, que eu sou cidadão italiano pela Lei de 12, você é cidadão italiano pela Lei de 12, mesmo que, não é o meu caso, não sei se é o teu, você tenha obtido o reconhecimento da cidadania depois de 92. Hoje, se uma pessoa nascida em 1950 obtiver o reconhecimento num consulado, etc., ele obtém pela Lei de 12, ele não obtém pela Lei de 92. Por quê? Porque o seu nascimento está regido pela lei que estava em vigor naquela época. E da mesma forma, o teu pai, por exemplo, teu pai era de depois de 12, né? Então, por exemplo, se o teu avô é de anterior do 12, o que atribuía a cidadania italiana para ele era o artigo 4º do Código Civil de 1865. Não era a lei de 12 se ele nasceu antes dela, porque o tempo rege a ação. Tempus regit actum. E isso continuará valendo, quer a Siragusa, Boldrini, como é que é o nome do PD aqui, do Palazzotto, queira qualquer um deles, e a lei só dispõe para o futuro. Isso já foi dito também, inclusive, para Siragusa. Ela percebeu, mas faz de conta que não percebe. A mudança, mesmo que a mudança fosse aprovada de alguma forma como ela quer,
essa lei só valeria para as pessoas que nascerem depois da entrada em vigor da lei. E eu quero que alguém me prove o contrário, porque eu já discuti isso publicamente com algumas pessoas, e as pessoas só falam e não provam o contrário. Quer dizer, onde, em que literatura, em que autor diz que se mudar a lei da cidadania hoje, isso vai afetar as pessoas que já nasceram? Sendo que o fator que é o fator de transmissão da cidadania é o nascimento, não é outra coisa. Porque as pessoas consideram que a cidadania ela passa a existir a partir do momento que o consulado concede, porque ela acha que é uma concessão. Ela trata a cidadania italiana iure sanguinis como uma naturalização facilitada, que alguns países têm, a Croácia tem, a Hungria tem, que são dispositivos diferentes. Por quê? Porque existe um exame da documentação e a pessoa é naturalizada facilitadamente, ou seja, alguns requisitos para a naturalização são dispensados, algo parecido com o que aconteceu com os descendentes de ancestrais nascidos no antigo Império Austro-Húngaro. É uma naturalização facilitada, não é uma cidadania iure sanguis. Tanto é que, eu também já disse isso em entrevista para você, por que a pessoa que obteve a cidadania pela Lei 3... agora me fugiu o número, que agora a gente falou de tanta coisa, a lei dos trentinos, né? Ou seja, 375/2000, acho que é. 379/2000. 379. Por que o homem que obteve a cidadania pela lei 379/2000 não transmite a cidadania para sua mulher, mesmo que ele tenha casado em 1970? Porque ele não é cidadão desde o nascimento. Então, ele não pode transmitir. E por que o homem que consegue a cidadania, o reconhecimento por um ascendente nascido no Vêneto, ele pode transmitir para sua mulher casada com ele em 1970? Porque ele é cidadão desde o nascimento. Então, quando ele se casou com ela, ele já era cidadão italiano. Por que, por exemplo, casos que acontecem com alguma frequência de pessoas que tenham feito uma reimigração? Por exemplo, o bisavô foi para a Argentina, lá nasceu o pai da pessoa, nasceu na Argentina, ele nasceu na Argentina em 1945. E aí o que acontece? Ele nos anos 70, vem para o Brasil. Com 20 e poucos anos, ele vem para o Brasil. Só que ele vem para o Brasil e se naturaliza brasileiro, em 1975. E aí o filho dele nasce em 78. Aí ele vai, depois de um tempo, vai ao consulado italiano em São Paulo e diz, olha, eu quero obter a cidadania italiana. E o que o consulado italiano faz? Você perdeu a cidadania italiana. Mas como? Não, você se naturalizou brasileiro em 1975. Sim, mas eu não era italiano ainda. Não, você já era italiano. E é por isso que você perdeu a cidadania italiana e não pode passar a cidadania para os seus filhos, porque nem você, nem seus filhos são italianos. Porque você, ao se naturalizar brasileiro, você perdeu a cidadania italiana, mesmo que você nunca tenha tido o reconhecimento anteriormente. Por quê? Porque a transmissão da cidadania, ela se dá mesmo sem o reconhecimento. É importante que as pessoas... É difícil entender? É difícil. Por quê? Porque só o reconhecimento, ele só se concretiza com o documento, com um ato positivo, administrativo ou judicial de reconhecimento da cidadania. Mas aquilo já está lá. Ou seja, aquela condição de italiano já existe. Se ela não existisse, não seria possível transmitir a cidadania quando você tem gerações já falecidas no meio do caminho. Então, talvez eu tenha sido muito amplo no explicar isso, mas o que eu quero dizer para finalizar essa etapa de falar sobre modificações na lei. Eu não sei o que vai ser discutido no plenário, eu não sei o que vai acontecer, eu estou aqui, imprimi as propostas da Siragusa, que especialmente me interessam porque ela é ousada, ela não apenas cria cidadãos de classe B, né, ou seja, de segunda classe, literalmente, ou seja, se uma proposta dela viesse a ser aprovada, eu duvido que seja, porque vão dizer que isso é inconstitucional, vai chegar no momento do controle de constitucionalidade, e isso não vai passar, porque não pode, de forma alguma, fazer com que eu, cidadão italiano, seja um cidadão de segunda classe, né? Uma pessoa poderia argumentar, não, você pode, seu filho pode ser italiano, só que sua mulher tem que parir o seu filho na Itália, né?
É um argumento, mas é um argumento que, para mim, não faz muito sentido. De qualquer maneira, ela coloca também o seguinte, que numa outra proposta dela, ela coloca que se os ancestrais não... ela coloca, o reconhecimento da posse da cidadania é proibido, é precluso. Se as pessoas das quais o requerente declara ter obtido a cidadania, em aplicação das disposições que prevêem a transmissão automática, não tenham exercido algum direito ou dever derivante do status de cidadão. O que isso significa? E ela coloca ainda, né, na proposta dela, né, para as pessoas falecidas na data anterior à inscrição ou transcrição do registro de nascimento nos registros de civis da República da Itália, a falta do exercício de direitos e dever é presumido. Ou seja, né, aqui ela coloca o seguinte, está proibido até a reconstrução da cidadania. Por quê? Porque ela estabelece uma cláusula de perda, que ela poderia até existir. Então, assim, se a pessoa é cidadão, mas nunca exercitou um direito ou dever, ela perdeu a cidadania. E é até uma possibilidade de existir isso. Só que, obviamente, tem que valer a partir do momento da entrada em vigor da lei, não antes dela, né? Mas talvez ela ache que possa, eu não sei, né? Depois ela fala sobre... numa das propostas, ela elimina a possibilidade da naturalização por casamento para quem mora no exterior. Essa, sim, é uma proposta possível. Por quê? Porque aí sim nós falamos de concessão de cidadania. Então, essa proposta da Siragusa, que ela elimina completamente a possibilidade de se naturalizar morando no exterior, né? Essa possibilidade, essa proposta dela é possível, né? E depois ela coloca uma coisa que é contrária justamente à outra proposta dela, que ela diz que o reconhecimento da cidadania feita pela autoridade diplomática ou por um oficial de registro civil, ou seja, no comune italiano, em pedidos fundados sobre fatos ocorridos antes de 1º de janeiro de 48, é de 48 meses. Então, ela tira os 730 dias e joga o dobro para os pedidos, ou seja, talvez ela esteja tentando prejudicar de qualquer lado. Ela está disparando para todo lado, né? Isso aqui é uma redação já mais complicada, mas talvez possa, de alguma forma, passar. O que eu fico realmente curioso é como uma deputada eleita no exterior tem tanta vontade de acabar. Eu a respeito, diferentemente da Lorenzato, que diz coisas inomináveis sobre ela. São coisas absurdas. Falando sobre a origem dela, siciliana, no norte da Itália, viajar pela Ryanair, enfim, umas sandices que eu não tenho nem como dizer. Mas, enfim, o fato é que as pessoas têm que ter um pouco mais de tranquilidade, primeiro porque a gente não sabe exatamente que tipo de questão vai ser de fato debatida. Eu, particularmente, aposto que vai se circunscrever a questão do ius scholae, e não vão abordar a questão da cidadania iuris sanguis, porque sabem que isso é uma questão que é complicada, e provavelmente os técnicos legislativos vão dizer que isso é uma questão muito difícil de se mexer dessa forma, né? E se uma proposta como a da Siragusa, que eu repito, das emendas, foi a única que eu vi especificamente trabalhada para, de alguma forma, limitar alguma coisa, a proposta dela, na minha opinião, é inconstitucional, porque fere o artigo 3º da Constituição italiana, né, de igualdade entre os indivíduos. Justamente Tadone, não esqueçamos que essa proposta já passou pela Comissão de Constituição, né? E ela não foi anulada. Ela não foi anulada, essa proposta dela continua no bojo do processo. Eu acredito que, na verdade, o iter legislativo, né, o processo legislativo na Itália era um pouco diferente da construção de Comissão de Justiça no Brasil, etc., né? Eu acredito que se vier a ser colocada em votação essa emenda específica, isso será objeto de um novo exame, porque eu duvido muito que eles tenham examinado
a essa luz, 659 emendas, tudo bem que tem várias que estão lá rejeitadas, etc. e tal. De fato, essa não está como rejeitada, mas eu acredito que eles tenham se limitado a rejeitar só aquelas que tenham fugido do escopo. Pelo menos eu, numa vista de olhos, eu vi que eles rejeitaram algumas porque fogem completamente do objetivo daquela discussão. Né? Então, eu acredito que eu não sou especialista nesse processo legislativo, bastante intrincado para entender, mas eu acredito que existirá outro tipo de controle em algum momento. Tá? De qualquer maneira, eu continuo apostando que só vai se falar do Ius Scholar, aposto também que não vai ser aprovado, porque nós estamos já no fim de legislatura, nós estamos numa maioria que é uma maioria, não seja frágil, mas eu acho muito difícil que queiram mexer com a questão que a Lega é completamente contra o Ius Scholar em bloco. Então, isso eu acho que muito difícil vai haver qualquer mudança nesse sentido. Eu gostaria que houvesse a introdução do Ius Scholar, mas eu não acho provável, justamente pelo obstrucionismo que a Lega vai fazer, e talvez outros partidos, Fratelli d'Italia, uma parte, talvez, Forza Italia, não sei. Né? Enfim. De fato, Tadoni, você tocou num tema aí que o próprio Lorenzato, na última entrevista que fiz com ele anuncia o obstrucionismo. Mas eu queria tocar num outro tema. Ele, por exemplo, acusa o Maie de estar ausente na comissão num debate como esse. Louvo a tua tranquilidade, porque você passa um pouco de tranquilidade nesse momento que as pessoas ficam preocupadas com essas notícias todas, porque existe, de fato, aquela recomendação da Comissão 3 ali, de que tem que se estudar não apenas o limite geracional, mas também a limitação baseada em termos culturais. Eu acho que você viu isso também, né? Quer dizer, há uma recomendação da comissão, não há um projeto específico sobre o tema. Mas o Lorenzato acusa o Maie, por exemplo, do qual você faz, de certa forma, parte, de estar ausente. O Borghese não estava lá e ele usa os termos um pouco pesados. Como é que você vê esse momento parlamentar? Estamos aí já perto de eleições, etc. Alguém já está querendo tirar proveito disso? Como é que é? Só para finalizar a questão da comissão, eu falei até para um amigo aqui, né, que me perguntou o que é que você acha, falaram isso, falaram aquilo, tem aquele ditado, né, falar até papagaio fala. Ou seja, falar, ou seja, o parlamentar ficar dando ideias e elucubrando situações é uma coisa normal e sempre existiu e vai continuar existindo. Tornar isso lei é uma outra história muitíssimo mais complicada e, repito, a lei só dispõe para o futuro. Eu desafio alguém a me provar que na Itália alguma lei que mexe com qualquer questão ligada à parte civil, etc., tenha retroagido no tempo. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. Lembrando que a cidadania italiana dos descendentes, cidadania originária, ela não é uma concessão que passa a valer a partir do momento que o consulado, o comune ou a justiça diz você é cidadão italiano. É uma coisa que ela já existe. E isso não sou eu que digo, não é o Daniel Tadoni. Quem leiam toda a literatura com relação a isso. Nós estamos falando do quê? Da verificação da posse ininterrupta da cidadania italiana. A frase é essa: verificação da posse ininterrupta da cidadania italiana. O consulado, ele verifica se você está de posse da cidadania. Isso aqui ele reconhece um status que você já tem. Então, o fato jurídico está extinto no seu nascimento, ou seja, a transmissão da cidadania é um fato jurídico que já foi completado com o nascimento. Obviamente, na verificação documental de que as coisas tenham ocorrido como deveriam ter ocorrido, a transmissão já ocorreu. A transmissão não ocorre quando a pessoa pede, nem existe uma concessão. Então, eu bato muito nisso, porque as pessoas têm que entender que
a cidadania ela já existiu. O que poderia ser feito, e eu já disse em artigo, etc., seria que uma nova lei criar dispositivos de perda, ou seja, dispositivos que, depois da entrada em vigor, prevejam a perda de uma cidadania que você já tem. Isso vários países fazem, e é uma coisa que a Itália deveria pensar em fazer, e nós, como comunidade, como eu já escrevi, deveríamos pensar em propor algo desse tipo, porque nós precisamos ceder também, entendeu? Para, de repente, não nos vermos com as calças curtas, numa mudança que seja muito ruim, a comunidade deveria propor mudanças que sejam intermediárias, que pudessem acomodar todos os interesses. Mas isso podemos falar numa outra entrevista, porque eu sempre sou muito longo e eu peço desculpas já por ser extremamente longo. Mas é importante saber isso, que primeiro a lei não dispõe para o passado, a lei só dispõe para o futuro. A cidadania dos descendentes ela já é um fato jurídico extinto, ou seja, já é um fato jurídico que já se deu no tempo. O reconhecimento é uma verificação dessa posse. Então, eu quero dizer para que as pessoas fiquem tranquilas que se houvesse uma mudança, que eu não acredito que haverá, isso não vai afetá-las, que, na pior das hipóteses, será judicializado e a justiça não tem outro caminho senão reconhecer isso que eu estou dizendo, tá? E também, talvez, especialistas, advogados, que eu gostaria que fossem mais vocais nisso, né? Eu gostaria que outros pudessem falar disso tão abertamente. Talvez eles tenham uma opinião diferente, mas eu gostaria que eles as expusessem, né? Ou seja, de forma muito clara, né? Então, eu acho importante que seja citado isso. Com relação ao que disse o Lorenzato e ao comportamento dele, eu tenho uma outra coisa a dizer. Primeiro de tudo, eu quero dizer para as pessoas que acham que o comportamento dele é um comportamento positivo. O comportamento do deputado Lorenzato é extremamente negativo. Por quê? Porque ele é um comportamento histriônico, de comédia pastelão, de argumentos sem pé nem cabeça. E as pessoas no parlamento sabem disso. Tanto é que a própria comissão, a primeira coisa sobre o tema cidadania foi sobre a conduta do deputado Luiz Lorenzato. Ou seja, que eles falam sobre a má conduta dele na comissão. Ou seja, é uma vergonha. Eu vejo o vídeo, é uma vergonha alheia. Eu não entendo como as pessoas possam aplaudir esse tipo de comportamento. Esse comportamento, ele pode se traduzir numa única palavra, ele é contraproducente. As pessoas que acham que ele está nos defendendo ou que ele está, de alguma forma, representando nossos interesses de forma positiva, se enganam redondamente. A presença dele depõe contra o direito dos descendentes lá, porque ele representa uma comunidade retrógrada, pastelona, como eu escrevi já, ou seja, representa tudo aquilo que nós não queríamos que ele representasse. Ele chega na comissão a dizer que querem nos tratar como africanos. Isso é insano. Imagine uma coisa dessa, a pessoa tem coragem de dizer uma coisa dessa. Ou seja, num país que teve 300 anos de escravidão, ele vem falar em nome da comunidade italiana que não quer ser tratado como africano. Ou seja, depois faz comentários sobre a Elisa Siragusa, já fez em outros momentos, né, absurdos. Então, assim, todo esse histrionismo, essa violência verbal, é péssima para a comunidade italiana no exterior. É péssimo que eles nos representem. Ele não representa a comunidade italiana. Pelo contrário. Mas ele é favorável ao ius sanguinis comunistas, Você realmente querem estar representados por pessoas que ficam falando de comunismo, que ficam falando sobre dialeto toscano, ele não entende nem como foi formada a língua italiana, na verdade, né? Ou seja, os Savoia invadiram Roma e a Itália, ou seja, uma sandice sem pé nem cabeça. Né? Ou seja, é péssimo isso. É péssimo. E depois, as coisas que ele diz, primeiro com relação ao Maia,
Eu tenho uma notícia ruim para dar para ele. Lorenzato, você não será reeleito. Infelizmente para você, felizmente para a comunidade italiana, você não será reeleito. E pode apostar, e eu faço uma aposta aqui, vai ser alguém do MAI eleito, não você. Então, assim, as coisas que ele diz não tem pé nem cabeça. A Lega não vai eleger nenhum representante na América do Sul. Isso podem tirar todos eles do cavalo da chuva. Né? Então, assim, com relação ao fato da comissão não ter uma representação do MAI, eu preciso conversar com o Borghesa. Eu preciso perguntar, algum motivo deve ter. Né? Deveria estar lá. Por quê? Não sei. Também não sei se isso foi marcado de última hora. Isso toda uma questão a ser verificada. Eu sei que o MAI, do ponto de vista de política, é sempre muito refratário, muito sólido na defesa do ius sanguinis. E o MAI não tem posição com relação ao ius scholae, ou se tiver, parece até ser contrária. Eu, particularmente, pessoalmente, Daniel Tadone, sou favorável. Não falo em nome do MAI com relação a isso. Mas eu acredito que a posição do MAI é bastante clara. Né? E, enfim, acredito que já falei demais até sobre essa questão da posição dele. Não, esse tipo de comportamento agressivo não é péssimo, não nos representa, é contraproducente, e sinto muito que tantas pessoas considerem que isso tem algum efeito positivo. Era melhor ficar calado, era melhor não dizer nada, porque não adiantou de absolutamente nada. E a Lega, que diz que fará obstrucionismo, ela não vai fazer porque ela é favorável ao ius sanguinis. Ela vai fazer porque ela é contrária ao ius scholae. Porque eu também digo, se tivesse uma votação e fosse possível limitar o ius sanguinis, a maioria dos deputados da Lega votaria a favor. Ou alguém realmente acha que a maioria dos deputados da Lega são favoráveis à cidadania dos descendentes? É insano alguém imaginar isso, porque isso não tem nenhuma base na realidade. Né? Então, obviamente, o Lorenzato defende porque faz parte em tese do seu eleitorado. Né? Mas, sinceramente, a Lega não é esse mar de rosas com relação ao ius sanguinis, como ele diz, de jeito nenhum. Né? Tanto é assim que o próprio Guglielmo Picchi, embora concedendo que seria contra limitações, quer fazer uma taxa espetacular para limitar a cidadania italiana só para ricos. Né? E, enfim, são situações bastante curiosas, eu diria. Né? Mas, de qualquer maneira, para finalizar, eu acredito que não vai ser nem aprovado nem o ius scholae, muito menos limitação para o ius sanguinis. E se aprovarem, eu quero saber, vão aprovar qual texto? Então, eu faço um apelo para quem tiver paciência de ler os 659 emendas, se alguma delas, além das da Siracusa, efetivamente propõe mudanças no texto da lei para criar limitações. A proposta dela é inconstitucional, na minha opinião, obviamente. Né? Alguém, se tiver outros especialistas que queiram falar para em cima, etc., tiverem outra opinião sobre a questão da constitucionalidade dessa específica emenda, proposta de emenda que ela faz, pode, obviamente, se manifestar. Né? Enfim, Peron, basicamente é isso. Eu não me preocuparia com relação a isso, pelos vários argumentos que eu já citei aqui.